agora pra outro react nessa tarde de terça-feira. Vamos ver o vídeo agora da nossa querida Natália Greco. Mais uma creepypasta aqui pra gente se cagar completamente, tá bom? Vambora pro vídeo. Nath Greco. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar, compartilhar e vambora pro vídeo. Professor que já tá cansado da sua profissão, que já tá há anos nessa área e já tá sonhando com a aposentadoria, percebe uma coisa muito estranha em uma de suas turmas. Todos os alunos têm o mesmo amigo imaginário. E toda semana, uma delas ganha o privilégio de ser acompanhada por esse amiguinho no seu dia a dia. Mas quando chega a vez do professor de brincar com essa coisa, ele se toca que aquilo que ele achou que era só fruto da imaginação infantil vai se tornar o medo mais real dos seus dias. Assim, de início, quando as coisas estranhas começaram a acontecer, tipo, as luzes do apartamento dele ficavam ligando e desligando sozinhas, ou ele escutava passos no resto do apartamento e não tinha ninguém lá, só ele, ou ele percebia a marca de dedo no espelho abafado depois do banho. Quando tudo isso começou a acontecer, ele nem achava que era fantasma, porque ele era cético. Então ele pensava, será que é fantasma? Não. Deve ter alguma explicação lógica pra tudo isso. É só uma coincidência e eu tô pirando à toa. Sabe qual é a melhor solução? Ignorar. Ignora que passa. O autor dessas brincadeiras percebeu que ele teria que fazer coisas mais drásticas pra realmente chamar a atenção do professor, pra ele acreditar que tá acontecendo alguma coisa. Porque era isso que essa criatura queria com o professor. Ele queria um amigo. E assim, considerando tudo o que esse querido vai fazer o professor passar, antes fosse um fantasma, seria bem menos assustador. Finalmente, as creepypastas voltaram e eu tenho aqui comigo Titi Marvinho. Por isso que o microfone tá nessa posição horrível, né, no último vídeo também. Mas é que, gente, a Kitty quer aparecer, né? Então, vamos deixar a diva aí cobrir, no soninho dela aparecendo. Imagina, o microfone aqui embaixo tampa ela. Não dá. Quem quiser conferir mais creepypastas, é só se tornar membro do canal. Todo mês eu lanço um vídeo novo. Em janeiro foi um vídeo super legal sobre chá revelação. Tá mega divertido esse vídeo, tá, gente? Vão conferir. E o desse mês de fevereiro foram 3 creepypastas curtinhas, só que muito boas. Então, se você quiser, né, ver mais creepypastas depois de hoje, é só você se tornar membro. Hoje nós vamos falar sobre a história. Eu sou professor e minha turma inteira tem um amigo imaginário. O protagonista da nossa história é um carinha meio rabugento, que eu chutaria ter lá uns 46 anos, mais ou menos, porque ele fala que ele tá há 26 anos na área. Deu bastante tempo pra se desiludir e se decepcionar muito com o sistema educacional. E ele tá, assim, claramente cansado de criança melequenta enchendo o saco dele. Eu tava vendo um vídeo gringo do cara lendo essa creepypasta e eu vi um dos comentários falando assim, ai, no começo eu não gostava do professor, mas ele se redime. Não gostava? Gente, não, achei ele um divo desde o começo. Ele tem todo o direito de xingar a criança que ele quiser. Porque assim começa a história, né? Ele contando aí de uma criança que ele xingou, enfim. Eu amo personagens como ele que não são moralistas, mas no fundo tem um bom coração. Por quê? Gente que fica pagando de boazinha, quando aperta, né, a situação, pica a mula. Nosso querido, ele é bom de verdade. Por mais que ele xingue criança, ele ama as crianças, sim. E pra agradar nosso professor, que não aguenta mais criança fedida e remelenta, e suada e nojenta, que tal a gente colocar nossas roupinhas da Insider? Se você não tem, aproveita meu cupom de desconto pra comprar. Gente, usar não roupa temos. que gruda na pele só reforça o quão calor tá. Quem quer Não isso? temos Insider. Como disse minha querida Avril Lavigne, complicado. Por isso que no meu dia a dia eu escolho Insider. O carnaval tá logo aí. E aí você vai pular bloquinho com um monte de gente suada. Aqui o carnaval já passou. Como é, porque eu já pulei. Pulo todo ano. É muito suor. Nossa, você não quer passar por isso com uma roupa que vai te deixar mais fedorento. Debaixo de sol, você quer uma roupinha da Insider. Até porque tem roupinha que, além de descontraída, que tem tudo a ver com o carnaval, também é sexy. Que também tem tudo a ver com o carnaval. Além disso, elas também podem ser usadas quem vai ficar em casa. Patrocina eu, por exemplo, nós, combinei Insider. comigo mesma que eu só vou soltar as rédeas um dia desse carnaval. Porque eu não aguento mais, minhas ressecas são infinitas, então um dia eu vou causar muito. E aí nos outros todos, eu vou ficar em casa de ressaca, descansando, assistindo TV. Insider pra pegar sol e não suar, né, não ficar fedida. E Insider pra ficar confortável dentro de casa. O povo que tá pulando em bloquinho, eles podem até ficar suados e fedorentos, mas eu não.
Isso não vai acontecer comigo, não. Eu não sou como as outras garotas. Use meu cupom GRECO com 2 Cs e ganhe 12% de desconto na sua compra. Se você clicar no link que tá disponível na descrição ou no comentário fixado aqui abaixo, aí o desconto já vai direto pro seu carrinho quando você entrar no site. Que fácil. Um único look da Insider vai desde os seus rolês na piscina até os seus dias de trabalho suado, não, né? Suado não vai ser, mas de trabalho, suada aqui, não suada aqui, tá? No escritório. Desde a piscina até o escritório, você pode usar Insider. Não perde essa chance, gente. E obrigada, Insider, por patrocinar esse vídeo. Bom, galera, como eu falei pra vocês, o nosso protagonista já começa xingando a criançada. Gente, vocês viram o meu negócio aqui que eu fico usando pra apertar quando eu tô trabalhando? É um olho. Talvez esse professor não, né, se comporte de uma maneira super profissional. Talvez, mas o Divo tem meu coração. Ele tem direito de xingar a criança remelenta sim. Justiça pelos professores. Seria errado dizer que eu não gosto de crianças. São os adultos que me complicam mais a vida. Na minha última escola, quando eu chamei um dos meninos de 10 anos da minha turma de pirralho desgraçado, ele não era o problema. Foram os pais dele que insistiram que eu fosse demitido. Mas o garoto não se importou com o palavrão, porque ele sabia muito bem que tinha arriscado meu carro, mesmo que eu não tivesse provas disso. Ele apenas achou engraçado. Nada diferente do tipo de interação que teria com o irmão mais velho. Dito isso, eu também não diria que gosto de crianças. Crianças são pequenos adultos. São mais sinceras, mas só porque as consequências são menores. Pessoas com empregos e hipotecas contam mentiras enormes e absurdas. Crianças não carregam o peso do mundo nas costas, então por que mentiriam sobre amantes, promoções ou sobre estar colocando antibióticos na vitamina matinal da esposa? Em vez disso, só mentem sobre onde está o dever de casa. As crianças que eu ensino estão bem no limite disso. Alguns dos meninos podem ser pegos, rindo baixinho no fundo da sala, enquanto mostram uns aos outros vídeos proibidos que não entendem, mas dos quais não conseguem desviar o olhar. E logo depois disso, saem correndo atrás um do outro, fazem estrelinhas, brincam de pega-pega, esconde-esconde, choram se levam um tombo ruim. Crianças são estranhas. Bons tempos. Tem um que o pai tá na cadeia e ele fala disso como se não significasse nada. O pai dele tentou chutar uma mulher até a morte no estacionamento de um bar e só vai sair quando o menino já for adolescente. O garoto não se importa, não entende. Na verdade, até acho engraçado. Mas aí na semana passada eu confisquei seu lápis gigante, do tamanho de um pepino, e ele gritou tanto que vomitou no chão manchado de azulejos que estão colocados ali desde 1996. 10 anos é uma idade estranha. Velhos o bastante para sentir o mais leve indício dos problemas da vida, como os caroços e um travesseiro, para questionar porque a mamãe bebe 3 garrafas de vinho numa terça-feira, ou porque o papai troca de camisa e a esconde na garagem antes de entrar em casa. Mas jovens demais para realmente entender o que tá por trás disso. Essas crianças sentem que algo está errado com o mundo. Só não sabem o quê. Ainda não, pelo menos. Elas têm minha simpatia. 26 anos de ensino corroem quase todo o resto. Não estou particularmente interessada em saber se esses desgraçados em miniatura vão virar cientistas ou zeladores. Também não estou especialmente interessada em ajudá-los a lidar com suas bagagens emocionais. Se qualquer um de vocês quer que eu desfaça o estrago que vocês mesmos fizeram de seus filhos, podem começar me pagando muito mais. Mas eu sinto pena deles, porque realmente não sabem o que está acontecendo. Ao contrário de uma criança de 5 anos, não podem simplesmente vagar na ignorância cega. Estão presos entre 2 mundos. Um onde choram até dormir por causa do divórcio dos pais, e o outro em que ainda acreditam no Papai Noel e na Fada do Dente. Bom, pela forma como ele fala, a gente consegue imaginar que ele deve ter uns 46 anos, mais ou menos, que ele deve ter começado com uns 20. E agora, né, já passaram umas quase 3 décadas que ele tá nessa área. A ideologia que ele tinha quando era jovem já morreu. E agora o que resta é ele ficar rabugento, porque ele tá numa idade que ele ainda tá longe da aposentadoria. Ele já não acredita mais na área, mas também não consegue sair porque ele tá longe da aposentadoria. E quando eu digo rabugento, eu não tô falando de uma maneira negativa, tá? Ele tem todo o direito de ser reclamão, que é isso que eu tô falando que ele é. Ele é reclamão, tudo bem? Ele tem todo o direito, né? Depois de passar anos tendo que lidar com criança mal educada e com o pai falando, não, meu filho é um anjo, claro que ele não riscaria o seu carro. Ele tem direito de reclamar um pouquinho. E o que a gente entende, né, pela descrição do nosso querido protagonista, ele tá completamente desgastado e não acredita mais no sistema educacional, tá desiludido. Mas isso não quer dizer que ele perdeu a empatia, muito pelo contrário.
ele sente muita pena dessas crianças. Ele até chega a se perguntar, será que as crianças ricas estão numa situação melhor? Porque ele, né, dá aula em escola pública. Será que uma criança que não passa fome, uma criança que não tem que dividir um único celular com a família toda, será que ela não tá numa situação melhor? E aí ele chega à conclusão de que possivelmente não. Com certeza, o dinheiro resolve muito problema. Grande parte dos problemas. Mas ele não elimina o potencial de sofrimento que uma pessoa tem pra passar nessa vida. A falta de amor, por exemplo, pode ser muito mais prejudicial pro desenvolvimento emocional de uma criança do que a falta de dinheiro. Ele não tá querendo romantizar a pobreza. O que ele tá falando é que toda criança tem potencial de se fuder. Porque pai rico também bate. Mãe rica também ignora os filhos. Criança rica também sofre com luto. Tem várias formas que a vida pode machucar alguém, independente da classe social dela. Enfim, foi isso que o professor aprendeu com o passar dos anos. No começo ele queria muito dar aula em escolas com mais grana, que tivesse um apoio financeiro melhor, porque ele acreditava muito no sistema educacional e que talvez com mais dinheiro envolvido as coisas fossem dar certo para os alunos dele, que a presença dele fosse necessária, que ele pudesse mudar a vida dessas crianças todas. Mas o que ele aprendeu é que, na verdade, a merda tá por todos os cantos. Ele tá tão magoado com a área educacional que agora ele nem pensa em ir para outra escola, em tentar ter um futuro aí mudando vidas. Não, ele só quer se aposentar. E olha só, talvez ele tenha encontrado uma maneira de fazer isso. Quer dizer, as crianças encontraram. Na verdade, elas não sabem muito bem com o que elas estão lidando. Afinal, elas são crianças. Mas o professor entendeu a situação. E, se tudo der certo, daqui 13 semanas ele vai se aposentar. Ele não vai ter que trabalhar mais nenhum único dia da sua vida. Gente, que sonho. Que isso, um Coisa filme? linda. Agora, o Greenwig está com a Layla. Coisa Doce linda. menina, mas inteligente o suficiente para isso ser um problema. Os mais burros se saem melhor. Se você acorda com algo sorrindo para você na janela do seu quarto, ajuda a ter uma mente que não faz perguntas sobre como ele chegou num andar tão alto pela janela. A Layla não vai ganhar uma bolsa de estudos para gênios tão cedo, mas é esperta o suficiente para saber o quão errado tudo isso é. Olheiras, pele pálida, olhos que ficam desviando para os cantos escuros. Às vezes, ela dorme na mesa. Às vezes, acorda com um pequeno sobressalto, como se algo que só ela pode ver tivesse a assustado. É difícil. A única razão pela qual ela aguenta é a mesma que eu ou você aguentaríamos também. As recompensas. Ela ganhou um smartphone da última vez. Me pergunto o que será dessa vez. Essas crianças não pedem muito. Brinquedos, na maioria. Uma delas ficou incrivelmente boa no futebol muito rápido. Isso faz sentido. Cara, que saudade de ser criança, cara. Nossa, cara, tipo assim, a história tá sendo contada e eu tô lembrando, né, dos meus tempos de infância. O tanto que eu tenho saudade de ser criança, irmão. Era muito bom. Ser criança é muito bom, velho. É muito bom, mano. Você é louco, você zoa, você brinca pra caramba, você encontra seus amigos, você, tipo assim, você não tem preocupação profissional, você não tem que se preocupar em arrumar um trabalho, porque senão você não vai ter comida em casa, tá ligado? Mas é esse tipo de coisa, sabe? Não pedem pra ganhar na loteria nem nada assim, porque dinheiro ainda é algo muito abstrato pra elas. Estranho, no entanto, que por mais jovens e ingênuos que sejam, aprender as regras bem rápido. Acho que as lições do Greenwig não são sutis. Veja só um dos meus ex-alunos, por exemplo, o Jared. Na época, tudo isso passou despercebido por mim. Um aluno perdeu um dos pais, se mudou. E daí? Acontece. Descobri depois que ele pediu pro pai ficar sóbrio. No dia seguinte do pedido, o coitado ficou preso numa máquina do trabalho. As imagens das câmeras de segurança fizeram muito sucesso no LiveLeaks. Eram cenas horrorosas. Nunca fui de mexer com maquinário, então não sabia que um torno mecânico podia fazer aquilo com o corpo humano. Pra quem não sabe, torno mecânico é isso aqui. Então... Bom, o que a gente descobriu até aqui? Existe uma criatura, um tal de Greenwig, que ele aparece pras crianças, acompanha cada hora uma delas, e assim, é uma visita bem desagradável, porque a criança que é a vítima da vez fica muito assustada, fica pálida e fica com um cara de que não dorme há alguns dias. Mas, no fim de toda essa experiência que você tem com a criatura, ela te concede um desejo. São 7 dias sendo aterrorizado pelo Greenwig, pra no final ele te compensar com aquilo que você quiser. Qualquer coisa.
você pode pedir qualquer coisa. Mas cuidado com o que você deseja, porque o Grenwing é muito sacana. Então você tem que pedir alguma coisa sem deixar margem para interpretações. E, por exemplo, pedir um bolo de chocolate. Ele me dá um bolo de chocolate, eu como aquilo, que delícia. Depois eu vou descobrir que quem preparou o bolo ficou cuspindo em cima da receita. Ué, você pediu o bolo de chocolate, você não falou como você queria que fosse preparado, entendeu? Entendeu, filho da puta? Posso dar outro exemplo? Quero ser rico, sei lá, alguma coisa assim. Aí, do nada, você ganha um monte de dinheiro. Aí você descobre que uma pessoa morreu e você tava como herança daquela pessoa. Então, você recebeu o dinheiro daquela pessoa que você gostava e você ganhou dinheiro, entendeu? Mas você ficou rico. Só que você perdeu uma pessoa que você ama. Por exemplo, ele pode fazer isso também, entendeu? Filha da puta esse bicho. Puta como ele é. E assim, de bolo mal feito eu entendo, né? Você pede um bolo pro Grenwing e ele te manda um bolo feito pela Natália Greco. Coitado, você vai comer papel manteiga, você vai comer um bolo que tem alguns pedaços que tá salgado. Salgado? Ou vai comer um bolo que deixa a sua boca preta. Então, seja bem específico com o seu pedido. O que as crianças perceberam, né, que dava pra fazer pra não se arriscar tanto com seus pedidos? Pedir por objeto. Porque aí não dava muita margem para interpretação do Grenwing. E o professor, antes de saber da existência dessa criatura, começou a achar estranho que cada semana que passava, um aluno seu aparecia de iPhone novo, com um Nintendo Switch. Com o que essas crianças estão se metendo, né? Mas não era da conta dele. Teve um aluno, né, que pediu para ser bom no futebol. Esse daí brincou com fogo. Os outros alunos ficaram morrendo de medo do que ia acontecer com ele. Ficaram por uma semana longe dessa criancinha que foi ousada e pediu pra ser boa no futebol, porque eles tinham certeza que algo ruim ia acontecer. Era um pedido que dava margem pra interpretações. No final deu certo, mas brincou com o fogo. Nada sobre o Grenwing é garantido. Não há certezas. Até as crianças ficam exaustas com isso. Quem quer que esteja com ele, vira uma pária. Avaliação de risco em crianças de 10 anos. É estranho de ver. Mas, a menos que seja a sua vez, você nem quer arriscar algo tão banal quanto um jogo de queimada com o escolhido do Grenwing. Ele é territorial, possessivo, bizarro. Nem acreditava nisso até ser a minha vez, o que deixou as crianças bem alarmadas. O Grenwing não gosta de adultos. Cê é louco. No começo, achei que fosse um fantasma. Luzes se acendendo e apagando, passos no corredor do lado de fora do meu apartamento. Bem assustador dividir minha casa com algo que eu não conseguia ver. Eu não gostava, mas tinham sido só algumas noites. E fiz um bom trabalho me convencendo de que não havia fantasma nem poltergeist. Apenas uma imaginação imperativa. Claro, o canal de TV mudou sozinho e haviam marcas de dedos na janela do meu banheiro que não coloquei ali. E daí? No fundo da minha mente, reservei um pequeno espaço para a possibilidade de uma assombração. Mas, fora isso, continuei cético. Senhor amado, se ao menos fosse tão simples quanto uma assombração. Não sei se consigo explicar como foi acordar pela primeira vez com o Grenwing acariciando meus dedos do pé. Cê é louco. Nossa, a violação daquilo, a sensação de um mundo que não fazia sentido. Meus olhos se fixaram aterrorizados nos dedos dele. Coração disparado, cabeça latejando como se eu tivesse levado um golpe. E continuei esperando que aquilo fizesse sentido. Meus olhos vagaram, tentaram encontrar as mãos a quais aqueles dedos pertenciam, mas eles simplesmente não terminavam de tão longos. Continuavam, e continuavam, e continuavam. Estendiam-se por metros até desaparecerem na sombra do meu armário. O tempo todo continuavam massageando meus dedões, gelados como gelo. Comecei a contar as juntas. Cheguei a 13 e desisti, mas eram dedos. Eu podia dizer pelas unhas e pelos pelos que percorriam a pele enrugada da cor do cimento. E então, assim que comecei a realmente perceber que estava acordado, 100% sóbrio e lúcido, e que o que eu estava vendo não era um sonho, nem um pesadelo, nem alguma outra maldita criação da mente. Assim que senti o pânico começar a inflamar dentro do meu peito como um ataque cardíaco prestes a acontecer, aqueles dedos impossivelmente longos recuaram para a escuridão, como uma aranha encolhendo as pernas. Me levantei e acendi as luzes, mas encontrei o meu armário vazio.
Depois de passar por tudo isso, o professor tentou se convencer de que, na real, era um sonho sim, né? Não é possível ter acontecido de fato o que ele viu, né? Não é possível. Ele fica tão assustado que ele não consegue dormir mais. Aí ele vai para a sala, liga a TV, liga a luz e tenta assistir algum programa para ver se ele se distraía. Só que, nisso, ele pegou no sono e ele acorda com a sensação de que algo estava sendo espremido debaixo dele. Quando ele olha para baixo, ele vê aqueles dedos enormes de novo por baixo do seu corpo, esmagando o sofá. Aí ele toma um puta de um susto, pula para fora, gritando assim: "Ah, olha só! Os dedos sumiram de novo." Mas a marca que eles deixaram no sofá permaneceu, comprovando pro professor que ele não tava vendo coisa. Até porque isso aconteceu a noite toda. Toda vez que ele pegava no sono, os dedos apareciam de novo pra atazanar ele. Abrindo geladeira, derrubando copo. Nossa, e o pior, acariciando a orelha dele. Você é louco, irmão. Você é louco. Você tá sentado na vendo um negócio na sua bunda assim. Você é louco. Na orelha assim, ó. Cuti, cuti, cuti. Noite. Cansado dessa palhaçada toda, ele resolveu encarar a situação. Mano. E quando os dedos vieram mexer nele de novo, ele ficou parado. Sabe? Tipo, vendo onde ia dar. Então vem. E qual era a situação da vez? Um dedo gigante, olhoso, tentando abrir a boca dele, mexendo nos lábios dele pra tentar abrir a boca dele e entrar lá dentro. Morrendo de nojo, ele surta e sai correndo pra fora do apartamento. Meu Deus. Ofegante no corredor, disse a mim mesmo que nunca mais colocaria os pés naquele apartamento. Só que havia algo na maneira como todos os meus vizinhos saíram de seus apartamentos, um por um, e ficaram apenas me encarando. Eu e minha cueca e uma camiseta de algodão encharcada de suor. Me senti como um completo idiota. E antes que percebesse, estava murmurando desculpas desconexas enquanto voltava, envergonhado, pela porta da frente. Quando cheguei à escola no dia seguinte, sentia que estava à beira de um colapso. Honestamente, suspeitava que meu dia terminaria comigo sendo levado numa camisa de força. As últimas pessoas de quem eu esperava qualquer compreensão eram meus alunos. Mas quando entrei parecendo um bêbado privado de sono, todos me encararam em silêncio. E não era aquela expressão de bocas abertas e olhos vidrados de idiotice que às vezes vejo nesses garotos. Como naquela vez em que contei que já fui casado, era outra coisa. Levei um segundo para decifrar. Não era o tipo de expressão que estou acostumada a ver em crianças da cidade, sendo que metade delas são pequenos psicopatas. Era simpatia. Elas sentiam pena de mim. Mas quando dei um passo à frente, cada uma delas arrastou sua cadeira para trás. Agora, tudo faz sentido pro professor. No começo ele achava um absurdo, né? Uma criança ser excluída. Ele até tentava conversar com a criança excluída da vez, tentar entender por que tava rolando aquele bullying. Mas aí depois que uma semana passava, a criança que era excluída voltava pro grupo e ela ajudava a excluir outra. E aí o professor ficava, gente do céu, o que é isso? Um complô de bullying? Sem entender nada, ele ficava confuso e não sabia o que fazer. Agora faz todo sentido, né? Não é que era uma exclusão de maldade, era uma exclusão de medo, realmente, né? Instinto de sobrevivência das crianças. A que estava sendo excluída provavelmente entendia, tanto que ela excluía o outro quando passava a semana dela. Então as crianças falam pro professor, ó, você tem que brincar com o Greenwing. É só isso que ele quer que você faça. Brinque com ele, dê atenção. E cuidado, porque ele é impaciente. Não teste a pouca paciência dessa criatura. Foram umas 3 crianças assim, né, que passaram essas informações pra ele e as outras todas ficaram no fundo sussurrando. É, sim, como se todas elas já tivessem passado por isso. Então todo mundo já sabia qual era a situação. E aí os alunos passaram algumas informações bem importantes pro professor. O Greenwing te acompanha por 7 dias. E por 7 dias você é um brinquedo dele. Você é uma fonte infinita de diversão para uma criatura que tem o senso de humor de uma criança de 3 anos diabólica. Dizer não para ele é extremamente perigoso. Então aceite qualquer coisa que o Greenwing queira que você faça, sem exceção. E aí, coisas, né, que o Greenwing ficou fazendo nesses dias pra encher o saco do professor. O professor mexia alguma coisa, o Greenwing ia mexer de volta. Ou ficava bagunçando o cabelo dele até dar nó. Ou ficava puxando essas bochechas, assim, pra fazer umas expressões bem esquisitas. E até machucava, sabe, a pele do professor. Aí, durante, né, essa visita aí da criatura, o nosso amigo ficou almoçando dentro do carro. Porque como que ele vai almoçar
almoçar com outras pessoas, com seus colegas de trabalho, e explicar por que um copo do nada voou na parede. Ou por que ele tinha que ficar empilhando um monte de prato na mesa até ficar super alto. Não tinha como explicar isso. Então era melhor ele se isolar. Não posso afirmar com certeza, Nossa, irmão. mas estou convencido de que o Groening dava mais liberdade às crianças. Ele as deixava em paz durante o almoço e o jantar. Os jogos na hora de dormir costumavam ser mais tranquilos. Mas comigo parecia que parte da diversão era me ver tentando levar minha vida adulta enquanto ele fazia de tudo pra me fuder. Ele puxava o volante do meu carro, rindo no escuro aos meus pés, seus olhos amarelos espreitando entre minhas pernas. Pegava meu celular e jogava no meio do trânsito. Ou ficava ali, me fazendo cócegas no pescoço e nas axilas, enquanto o diretor da escola exigia saber por que o comportamento da minha turma estava tão errático. Ele tornava tudo difícil. Me empurrou até o limite. Eventualmente, eu explodi. Afastei suas mãos enquanto ele tentou me atrapalhar durante uma blitz de trânsito. Tive vontade de gritar que ele estava por um triz de me fazer levar um tiro. Mas é claro, eu não podia. Só tive que ficar ali, sentado, enquanto o policial analisava minha habilitação e ponderava se me fazia ou não um teste de sobriedade. Não podia culpá-lo. Eu tinha dirigido em zigue-zague pela estrada até ver as luzes piscando atrás de mim. Ele também não ajudou quando, enquanto ele se aproximava do meu carro parado, me viu batendo furiosamente no volante enquanto murmurava: "Para com isso!" repetidamente. Ele, inevitavelmente, me fez soprar o bafômetro. Passei no teste. O policial me lançou um olhar demorado e estreito antes de dizer pra eu ir dormir. Deve ter achado que era só um maluco estressado, em vez de bêbado. E ele estava certo. Era o 6º dia e eu mal tinha dormido. Apesar de todos os avisos graves das crianças sobre o perigo de irritar o Groening, eu fui embora esperando que talvez ele deixasse passar. Fui pra escola e dei aula como sempre. Mas o Groening não apareceu. Perguntei às crianças se a rotação dele às vezes terminava um dia antes, e todas balançaram a cabeça, como se soubessem que uma má notícia estava vindo, mas nenhuma delas queria ser a primeira a dizer. Ainda assim, era a minha vez. Então ignorei o olhar que elas me deram e tentei me concentrar na esperança de que talvez o Groening finalmente fosse me deixar em paz. Um sentimento que se desfez completamente quando abri a porta de casa e encontrei um pacote enorme no chão. Parecia feito de papelão velho, daquele que fica encharcado e depois seca, ganhando um aspecto encardido. Os lados estavam grampeados, o que dava um ar artesanal, um detalhe extra que só a deixava ainda mais assustadora. Caraca. Eu esperava algo ruim. Soube no instante que fui pegá-la e percebi que era pesada demais, que havia algo errado. Tinha uma sensação estranha. Bom, parecia que eu estava levantando um balde cheio de água pela base. Então veio o cheiro. E os sons, um ruído abafado, parecido com os gemidos de alguém do outro lado de uma parede muito espessa. Quando finalmente a abri, encontrei o policial lá dentro. Reconheci ele pelo distintivo e nome. Ele tinha sido dobrado. Acho que essa é a melhor forma de descrever. No começo, pensei que fosse só o uniforme, mas, sabe, roupas não são quentes. E, obviamente, um uniforme dobrado não explicaria os pelos do antebraço e a pele saindo pelas laterais. Recuei, apavorado. Caí de bunda no chão. E foi então que o Groening apareceu. Seus dedos de aranha se enrolaram pra fora da caixa. Acho que eram uns 12 dessa vez. Mas Nossa, sempre a irmão. mais no escuro, fora de vista. E esses dedos fizeram o que eu não teria coragem de fazer sozinho. Eles desdobraram o policial, o ergueram como um alfaiate exibindo um terno, e a pele esfolada se abriu, revelando o contorno mal reconhecível de um homem adulto. Ele ainda estava vivo. E o resto dele, logo descobri, estava na minha banheira. E essa metade também estava muito viva, se debatendo e deslizando enquanto tentava se segurar na cerâmica lisa, implorando por sua outra metade. Palavras que, honestamente, não combinavam muito com o homem sério que tinha me interrogado apenas 10 horas antes. Mas, por outro lado, ele realmente já não era o mesmo homem. O policial conseguia falar. Falou sobre a escuridão entre os átomos, sobre o espaço infinito onde o tempo não existe e as formas sem fim que nadam no abismo sombrio, fugindo de seu Deus cruel. Mas, acima de tudo, ele lamentou não estar mais inteiro. Lamentou sentir-se em 2 lugares ao mesmo tempo. Disse que aquilo estava errado. E nisso, concordamos plenamente. Eu implorei pro Groening levar aquilo embora, para desfazer o que havia feito. E foi assim que usei meu primeiro favor. A caixa e o homem desapareceram, arrastados para algum canto escuro, fora de vista. E essa foi a última vez que o vi. Embora uma pesquisa posterior tenha revelado que sim, o Groening realmente juntou de volta. Mas o pobre homem estava catatônico em uma cama de hospital desde então. Vivo,
mas definitivamente nada bem. Nossa, No dia irmão. seguinte, as crianças me perguntaram o que eu tinha pedido. Disse que pedi um PlayStation novo. Nossa, coitado desse policial. Que descrição de tortura horrível e criativa. Nunca tinha imaginado, Criativo. né? Uma cena como essa. Achei muito bem feito. Né? Coitado do policial, mas que foi bem escrito, foi. Consegui imaginar, assim, né? Direitinho. Ele virando uma folha de papel. E que horror se tornar uma folha de papel e sentir o seu corpo todo amassado, né? Porque ele não morreu, então ele sentiu os órgãos dele fininhos assim amassados. Nossa, horrível. E agora ele tá catatônico no hospital. Não sei o que é pior. Pra vocês verem que não adianta pedir pro Graham trazer alguém de volta. Por quê? Quando a pessoa morre, o estrago já foi feito. Então você trazê-la de volta não quer dizer que a saúde dela vai estar 100%. Ficou clara a lição, né? Não ficou escrachado? Ah, tá, então tá bom. Bom, como o professor gastou o seu pedido com, né, a volta do policial, ele só vai receber o Graham de volta daqui, né, umas 13 semanas, pelos cálculos dele. Ou seja, a gente pode, né, presumir que tem 13 crianças nessa turma. E depois dessa primeira experiência, nosso amigo estava esperto. Como ele calculou que vai ser daqui 13 semanas, ele aproveitou e já reservou essa semaninha aí pra tirar férias. Já conversou com a escola Inteligente. e pegou férias nessa semana. Inteligente. Porque aí ele vai ter que lidar com o Graham dentro da sua casa. Já vai facilitar muito, né, a experiência caótica que esse bichinho vai trazer pra ele. Só que quem não podia tirar dias de folga eram as crianças. Porque, independente se vai ter perturbação ou não do Graham, elas não podem faltar na escola. Como que elas explicam pros pais? Mãe, quero faltar uma semana na escola porque tem um bicho que você não consegue ver me atazanando. Não tem como. O professor, que é adulto, pode, né, falar, quero faltar uma semana na escola porque eu tenho que fazer uma cirurgia ou porque eu tenho que viajar, tenho que ver uma mãe doente, sei lá. As crianças não tem que fazer, elas têm que ir pra escola. E pra piorar a situação, essas crianças moravam com os pais, moravam com irmãos. Era mais difícil delas se isolarem, né, que nem o professor. E mesmo assim elas se isolavam, porque elas ficavam com medo do bicho atacar alguém que eles amavam por algum motivo. Então, as crianças ainda ficavam, né, nessa situação horrível de não ter como evitar esse cenário de forma alguma, ter que encarar. Não dá pra fazer que nem o professor e tentar se isolar em casa por uma semana. O professor descrevia que o aluno que era visitado da vez ficava pálido, ficava magro porque não conseguia comer, ficava cheio de olheira porque não conseguia dormir. E, tipo, uma criança passar por isso é bem pesado. Quanto aos jogos do Graham, dessa vez eu tava preparado. Já tinha notado que ele só emergia das sombras e as crianças confirmaram isso. Então, na preparação da minha vez, passei algumas semanas equipando meu banheiro com o maior número possível de lâmpadas e lanternas. Não foi fácil eliminar todas as sombras. Passei muitas noites sem dormir testando diferentes arranjos e, no fim, consegui deixar o ambiente o mais iluminado possível. Pensei que se conseguisse dormir pelo menos 1 ou 2 noites, seria muito mais fácil lidar com ele. Uma hora se passou antes que meu estômago começasse a doer. Quando percebi o que o Graham estava fazendo, já senti a ânsia de vômito. Acho que não lhe dei muita escolha. Ele queria brincar e havia apenas um lugar naquele banheiro que ainda estava escuro. Só me dei conta disso quando me joguei na sala e apaguei todas as luzes. Foi só então que a dor diminuiu. Mas, a essa altura, eu já estava sufocando com o dedo saindo por dentro da minha garganta. É o Quando quê? ele finalmente saiu de dentro de mim e consegui respirar de novo, desabei no chão, incapaz de fazer qualquer coisa além de engasgar e chorar. O Graham, os olhos amarelos brilhando por debaixo do meu sofá, soltou umas risadinhas. Pensando bem, tive sorte dele ter achado engraçado. Acho que ele viu aquilo como um jogo. Só Deus sabe o que teria acontecido se essa minha pequena manobra o tivesse irritado. Fora isso, essa segunda rodada passou sem maiores incidentes. Pelo menos eu não estava trabalhando. Foi um inferno, mas pelo menos não tive que dirigir por aí ou ficar em público esperando aquelas malditas mãos me encontrarem. Apenas fiquei em casa e joguei seus jogos estranhos, que na maioria das vezes envolviam limpar alguma bagunça idiota que ele fazia. Percebi que exagerar a minha irritação ajudava. Quanto menos eu reagia às suas travessuras, mais ele as escalava. Quando tudo terminou, pedi um bilhete de loteria premiado. Infelizmente, não especifiquei o valor, e isso foi erro meu. Pelo menos o que ganhei cobriu o aluguel daquele mês. Embora minhas expectativas fossem bem mais altas. Ainda assim... O cara... Eu quero um bilhete premiado. Aí ele dá...
Ele dá aquele negócio de sorvete que você pega o palitinho e ganha de sorvete. Nossa, saudades, né? Nossa, isso tinha há muitos anos, né? Muitos anos atrás. Cara, um bilhete premiado. O cara ganhou um negócio assim, ó. Vale 10% de desconto, tá ligado? Imaginei que na próxima vez seria melhor. Eu seria mais específico, decidi. Só que, por mais que você planeje, a vida aparece, vai lá e pá, dá um tapão na sua cara pra você ficar ligado e aprender que é ela que manda nessa porra. O professor conta pra gente que ele já passou pelo luto algumas vezes. E quem já passou pelo luto antes sabe quanto é difícil perder alguém. E ele fica ainda com mais dó das crianças quando elas têm que passar por isso, porque ele fica com dó de você ter que lidar com esse sentimento tão cedo, sabe? Algumas crianças lidam com perda de pet, de bichinho de estimação. Já outras têm o azar de perder uma avó, de perder um pai, de perder uma mãe, ou até perder um irmão, que é o que acontece com a Lia. A Lia é uma aluna muito querida pelo professor, dessa turma aí que é acompanhada pelo Granwick, e o irmão dela, alguns anos atrás, também teve aula com o professor. O professor lembra desse cara, quando ele era só um menino, né? Como um menino muito inteligente, muito bonzinho, né? E ele cresceu, se tornou um mecânico, tá vivendo a sua vida normal, quando de repente ele foi atropelado. Azar. Aleatório. Quando isso aconteceu, os pais da Lia vieram buscar ela na escola com um aspecto devastador. Como se eles tivessem passado, sei lá, um mês com o Granwick. E aí, Puta ver que pariu. isso ao vivo, ver o estado desses pais, fez o professor pensar que nem todos os pesadelos se escondem nas sombras. Um Granwick pode até ser um cuzão, mas nem ele é inteiro mal, né? Porque no final ele te dá um pedido. Agora, tragédias da vida, como o que aconteceu com a Lia e a família dela, não tem lado positivo. Só é triste mesmo. O professor, então, fica muito mexido com o que aconteceu com a Lia e esse assunto não sai da cabeça dele. Ele fica obcecado em encontrar uma solução. Não sei por que isso me afetou tanto. Acho que foi por causa da minha própria experiência com luto. De qualquer forma, me afetou bastante. A ausência dela, a cadeira e a mesa vazias eram difíceis de ignorar dia após dia, sabendo pelo que ela estava passando. Acho que é uma coisa aceitar que essas crianças vão enfrentar circunstâncias difíceis. Pobreza, pais horríveis. A vida não é justa. A sociedade que decide que algumas crianças merecem pôneis e outras raquitismo. Caralho, Não eu. pera aí. Mas Calma aí. Porra, calma aí. Esse negócio, Ai, me fodeu, pera aí. Umas crianças merecem pônei e outras raquitismo. Calma aí. ter alguém desse jeito, por uma sequência aleatória de azar, é algo que pesa Calma mais aí. do que o normal. Não sei explicar. A Lia já crescia no degrau mais baixo do nosso sistema de classes não tão invisível assim. Ela já não tinha atingido sua cota de azar? Quer dizer, porra, até o Grammy concede favores. Até aquele monstro maldito não é completamente ruim, mas um acidente como o que aconteceu com o irmão dela, não há nada positivo nisso. É só uma merda. O negócio é que, como eu disse, minha vez com o Grammy estava chegando. E, na minha visão, o garoto já estava morto, né? Não era como se ele pudesse morrer de novo, ser atropelado mais 3 vezes. O pior já tinha acontecido. Então, decidi fazer algo que, mesmo na época, achei extremamente estúpido. Mas, se houvesse uma mísera chance de que não, pudesse paizão. funcionar, bom, eu tinha que tentar. Galera, sentimentos fortes deixam a gente estúpido da cabeça. O maluco vai falar pra reviver o moleque e aí virou The Walking Dead, né? Aí fudeu. Vai falar pra reviver o moleque e aí é assim que começou o The Walking Dead, rapaziada. Pra vocês que não sabiam a história, o início de The Walking Dead começou aqui. Bom, a terceira rodada do nosso amigo com o não, Grammy, que mano. foi um pouco mais leve, né? Assim, comparado com as outras, foi um pouco mais leve porque ele já tinha pegado aí, né, a dinâmica da coisa. Então, ele se preparou pra experiência ser um pouquinho mais tranquila. Afinal, se o Grammy é como uma criança de 3 anos maléfica, isso quer dizer que ele é mau, sim, mas também ele é muito ingênuo. Ou seja, dependendo aí de como você fizer, você pode enganar ele. Então, o que o professor fez? Ai, eu acho engraçado porque eu fiquei na casa de uma amiga, morei com uma amiga minha por 2 meses e ela tem uma filhinha, né? Que na época tinha 3 anos. E assim,
Nossa, eu super me imagino fazendo uma coisa desse tipo com a Lulu, que é a criancinha, né? Porque a gente fazia umas pegadinhas com ela, sabe? Pra ver se acalmava a bichinha. Mas enfim, o que o professor fez, né? Pra enganar o Grammy? Ele comprou um monte de quebra-cabeça, deixou meio que montado, assim, algumas coisas. E aí, quando o Grammy apareceu, ele foi... montou lá o quebra-cabeça, fingiu que tava super interessado. Nossa, olha só, já tinha montado um monte de coisa durante a semana, né? Porque eu tô super interessado nisso aqui. Aí ele montava um pouquinho, virava pra ir beber uma água. Quando ele voltava... não! O Grammy bagunçou tudo. Ai, não acredito. Puta merda. Agora eu vou ter que... vou ter que montar tudo de novo. Não. Ai, meu Deus, Grammy. Você é muito mal, né? Caramba. Olha isso que você fez. Nossa, tô arrasado. Aí, né, o professor fazia um showzinho assim, ficava bem irritado, bem teatral, e o Grammy caía direitinho. Ele ficava, meu Deus, eu sou muito mal, eu gostei todo quebra-cabeça que ele tava, tipo, há dias fazendo. Nossa, como eu sou mal. Ai, gente, juro. Comecei até a gostar um pouco da dinâmica dos dois. Mas não vai durar muito tempo, não, as risadinhas. O professor, então, fazia esse teatrinho. O Grammy achava muito engraçado, e o caos ficava um pouco mais contido. Mas isso não quer dizer que foi tudo mar de rosas. Não. Teve um dia que o professor acordou com o Grammy lambendo a sua cara e ele teve que ir pro hospital tratar uma queimadura química. Não foi super tranquila a experiência. Teve aí, né, os seus problemas, tipo queimadura no rosto e tal. Mas apesar desse lado negativo, pro professor a semana passou muito rápida, porque ele só tinha um pensamento na cabeça. Ele tinha uma missão a cumprir, ele tava focado nisso, então qualquer problema com o Grammy era uma coisa que ele tinha que passar. A semana meio que voou pra ele. Então, quando chegou no último dia da visita do Grammy, e ele concedeu um pedido ao professor, o que nosso querido pediu? O que ele pediu? O que vocês acham? Sim, ele pediu pela volta do irmão da Lia. Assim, ele sabia que era arriscado, mas ele achava que ele tinha que tentar. E assim, pra ser um pouquinho menos loucura esse pedido, ele foi específico e falou: eu quero que o irmão da Lia volte na minha casa, não quero que volte com a Lia, eu quero que ele volte pra cá, pra eu avaliar como ele voltou e ver se eu consigo devolver esse jovem, né, pra sua família. Vou avaliar aí a situação. Então, se não, eu enterro ele de novo. pelo menos, ele não jogou a bucha pra família. Tipo, apareceu um zumbi na casa deles. Ele pegou a bucha pra ele, que ele queria resolver a situação pra Alia. Foi tapado? Foi, mas com intenções boas. Dá dó do professor. Foi mais forte que ele. Ele não queria que a Alia passasse pelo luto. Tadinho. Ele é um burro fofo. Achei que, se algo desse errado, seria melhor que ela nunca o visse. Acendi a luz. O irmão da Lia gritou e se arrastou para longe da claridade, deixando para trás gemidos abafados como um rastro que me levou até a sala de estar, onde encontrei encolhido ao redor do pé da mesa. Ele estava vivo, mas não inteiro. Acho que não pensei muito no que um carro faria com o peito de um homem. Cada respiração era como uma orquestra estranha. Muitos sons para discernir, osso raspando em osso, costelas amassadas se expandindo, ou pelo menos tentando, puxando oxigênio para dentro de pulmões cheios de sangue. Musgo havia crescido em seu rosto. Mesmo no curto tempo em que ele estava enterrado, uma mão, gelada como gelo, disparou e agarrou meu pulso, e eu gritei, mas ele não soltou. Seguiu-me quando tentei me afastar, sua metade inferior sendo arrastada, mole e desalinhada com o tronco. Parecia puxar um saco de carne sobre uma pista de gelo. Não, me manda de volta. Ele sussurrou. Não me manda de volta. Eventualmente, meu pé bateu no sofá e eu caí sobre o garoto. Ele se arrastou com as mãos até o lado, de modo que ficamos cara a cara antes mesmo que eu tivesse tempo de me levantar. Ele gosta de você, sussurrou, e eu recuei com o cheiro de sua respiração. Há tão poucas coisas na escuridão que sabem como sair, mas ele sabe. Não peça pra ele me mandar de volta. Por favor. Pela primeira vez, minha mente começou a funcionar. Ele tava falando do Grammy? Eu me perguntei. Mas é claro, disse a mim mesmo. De quem mais poderia estar falando? O que tem lá? Perguntei. Ele tentou responder antes que as palavras engasgassem em sua garganta e seu rosto se contorcessem em uma máscara de agonia melancólica. Tentando dizer algo, explodiu em soluços dolorosos. Não me manda de volta, por favor, por favor, por favor, não me manda de volta pra lá.
Você não sabe o que eles fazem com a gente. Eu não sei o que fazer, gaguejei. O garoto me agarrou e me puxou pra perto. Sem saber como confortá-lo, deixei que me segurasse num abraço. Nós não somos os mesmos quando ele termina conosco. O quê? Não vi quando ele pegou a faca da cozinha, mas suponho que ele já estivesse na minha casa há mais tempo do que eu estava acordado. Então teve muitas oportunidades. A primeira coisa que senti, o que me surpreendeu mesmo naquele momento, foi que de repente ficou difícil de respirar. Foi o pulmão perfurado. Parecia a pior pneumonia da minha vida que me atingiu em 5 segundos. De repente, sufocando com meu próprio sangue. Foi tão rápido que escorreu pelos meus lábios e pelo meu queixo. Quando finalmente percebi as ondas de dor pulsando do local onde fui perfurado, já estava desabando no sofá, sentando ali como se estivesse me preparando para assistir a um filme na sexta-noite. Mas eu não estava indefeso. Demorei 2 segundos no máximo para aceitar o que havia acontecido, para entender. E então, consegui cravar meu calcanhar na cabeça dele enquanto ele tentava subir em mim. Estranhamente, suas costas quebradas ajudaram. Ele meio que dobrou com o impacto, mas não foi suficiente para tirá-lo de cima. Tive que chutá-lo de novo, e de novo, e de novo. E acho que foi no 4º ou 5º chute que percebi que tinha um problema. A dor não o incomodava, nem quando chutei no peito esmagado. Nem quando pisei em sua mão enquanto ele tentava se erguer pela 10ª vez. Nem mesmo quando virei e pisei na sua cabeça, lutando pra mirar com o pé através das lágrimas nos seus olhos. Mesmo depois de mobilizá-lo, depois de tatear e encontrar um velho capacete de bicicleta e esmurrar seu crânio até meu braço doer, ele não gritou de dor, só continuava tentando se levantar. Porra! Gritei quando segundos se transformaram em minutos, que continuaram se arrastando. Então, Caraca, o professor maluco. que escolheu trazer esse jovem de volta, agora estava arrebentando ele na porrada, usando todas as forças pra bater muito nesse defunto, meio morto-vivo. Uma hora ele para pra respirar, começa a olhar pros cantos da sala, pras sombras, né? Que tem nos cantos da sala, torcendo muito pela primeira vez para que o Gehrig estivesse por perto, desejando muito para que aqueles dedos enormes e olhosos estivessem por aí. Então, ele começa a gritar pro alto, porque ele não vê o Gehrig, mas ele tem certeza que a criatura tá por aí, só observando a cena e se divertindo com ela. Então ele começa a gritar pro alto: por favor, leve ele embora, eu não aguento mais, por favor, leve ele embora. Embaixo dele, o ex-defunto tava como? Rindo. Tava achando graça da situação. Pra você ver que provavelmente não era mais, né, o irmão da Lia. Não tava o espírito do irmão da Lia ali. Se estivesse, era um espírito muito machucado. Dá a entender que é uma extensão do Gehrig, né? Pra achar graça daquilo, pra tá rindo da situação, possivelmente era uma extensão da própria criatura, né? Nesse monstrinho aí que tava debaixo do professor. E o professor gritando, né? Leva ele de volta! Pelo amor de Deus, leva ele embora, leva ele de volta. Aí, o Gehrig aparece. Ele aparece assim num cantinho, claramente se divertindo muito com a situação. Aí os seus longos dedos atravessam a sala, pegam o irmão da Lia e puxam ele pra escuridão. Senti um breve momento de alívio, esperançoso de que isso encerrasse meu erro. Mas então, senti seus braços se apertarem em volta das minhas pernas. Preso em um abraço de urso, sendo puxado lentamente em direção àquela sombra abismal, comecei a entrar em pânico. Mas já era tarde demais. Fui sugado dos pés pra dentro. Uma sensação como nenhuma outra que tive. No final, fiquei pendurado pelas pontas dos meus dedos em uma borda impossível. Acima de mim, uma espécie de abertura sem começo nem fim definido. E do outro lado, minha sala de estar. Talvez tenha ficado um pouco confuso, então eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Em uma das sombras que tinha na sala, o Gehrig criou um buraco surreal, né? Que cai do chão da sala até um mundo infinito. Aí o Gehrig tava aqui embaixo e com seus longos dedos ele puxou o irmão da Lia, só que o irmão da Lia tá debaixo do professor, segurando o professor, né? Eles estão presos. Então o professor veio junto, pediu pra trazer ele de volta, né? Pra sombras. O que o Gehrig fez? Trouxe o irmão de volta. Mas ele não especificou como. Então o professor tá indo também. Só que como ele puxou pelos pés, o professor consegue, na pontinha, na borda do buraco, ficar com a mão agarrada. Então ele não vai completamente. Ele consegue ficar se segurando e vendo do outro lado do buraco a sua sala de estar. Embaixo do professor, então, está esse buraco infinito, o irmão da Lia e o próprio Gehrig, que, se vocês forem pensar,
né, nas descrições que o professor dá da criatura, em nenhum momento ele falou como o bicho realmente era, como seu rosto era, como seu corpo era, porque nem ele sabia. O que ele via sempre eram os longos dedos e o seu rostinho assim numa escuridão, os olhos dele assim meio piscando. Então agora a gente vai receber uma descrição finalmente de como é esse monstro. Olhei pra baixo e, pela primeira vez, vi o Greming por inteiro. Pensando agora, foi um erro tê-lo imaginado como humanoide. Acho que só decidi que o bicho-papão devia parecer um homem, mas o que flutuava naquele estranho éter abaixo de mim era mais parecido com uma água-viva. Ou talvez uma aranha. Não sei. Era escuro naquele vazio e, ainda assim, absurdamente claro. Vi coisas ali. Mais do que apenas o Greming. Desafiava as dimensões como as entendemos. Era ao mesmo tempo um oceano e uma paisagem. Ao longe, leviatãs nadavam pelo espaço aberto. Nem sei se eu estava enxergando com base na luz. Quando pisquei, ainda via tudo. O Greming achava tudo isso hilário. Ele tinha uma boca e ria como um maníaco enquanto arrancava o irmão da Lia das minhas pernas, me deixando livre para me contorcer e subir de volta à realidade. Quando deslizei para o carpete da minha sala, seu riso persistia. Assim que saí, rastejei até o banheiro, tranquei a porta e desmaiei. O professor sobreviveu e, por enquanto, se livrou do Greming. Da hora a descrição, né, da criatura. Caraca, achei muito interessante. da hora. Eu, particularmente, gosto muito quando cria-se um monstro ou um ET, que eu gosto muito quando isso acontece com alienígena também, que não é muito humanoide. Porque eu acho que um ser que não é humano ser descrito como algo não humanoide faz mais sentido. E é até mais assustador. É mais assustador pensar que o monstro é completamente diferente daquilo que a gente imaginava. A gente nem conseguia imaginar como ele é. Porque o natural do humano é imaginar que tudo é humanoide. ET tem cabecinha e olhinho, né? Monstro Sim. tem cabecinha e olhinho. Tipo, tudo tem um corpinho com braço e perna. Agora, é muito mais assustador se o monstro não é como você esperava. Agora, você deve estar se perguntando, o professor não gastou o pedido dele, pedindo pro irmão da Lia voltar à vida? Como que ele conseguiu pedir pro irmão da Lia voltar à morte? Foram 2 pedidos. Pois é, o Greming deixou que ele tivesse 2 pedidos e, em consequência disso, na outra vez que a criatura visitou o professor, ele teve que passar com esse bichinho aí 2 semanas. 2 semanas de terror sem pedido nenhum, tá? 2 semanas só de sofrimento. E lembra o que ele falou no começo da história? Então, a gente tá nesse momento. Depois dessas 2 semanas de sofrimento sem pedido nenhum, o professor chegou na conclusão que daqui 13 semanas, quando o Greming voltar a visitar ele, ele vai, né, esquematizar um plano. Um plano para se aposentar. Quando chegasse sua vez novamente, ele sabia exatamente o que pedir. Enquanto isso, vi as crianças chegando ao fim do ano letivo e me perguntei se cresceriam e deixariam o Greming para trás, ou se ele as seguiria para a próxima série, se ele as deixaria em paz. Se ele as deixar em paz, será que vai assombrar os próximos alunos que eu ensinar? De qualquer forma, acho que consigo tentar fazer o Greming me dar outro pedido duplo. E isso é importante porque, quando chegar a hora, já sei o que eu vou pedir. Como eu disse antes, quero cair fora daqui. Chega de ensinar. Eu tô me aposentando, mas depois do que eu fiz com a Lia e o irmão dela, decidi que pelo menos posso levar o Greming comigo. Não quero ele seguindo as crianças ou assombrando as próximas que vierem. Vou lotar meus bolsos de dinheiro para construir um parque cheio de brinquedos e diversões para entreter o Greming. Ele pode se tornar meu amigo permanente e deixar as crianças em paz. Elas já têm problemas o suficiente. Caraca, maluco. E aqui acaba a história. O que a gente entende desse plano? Um pedido seria para ele ter dinheiro suficiente para construir um parque de diversão e o outro seria pro Greming ficar com ele para sempre. O professor quer se sacrificar pra, pelo menos, né, enquanto ele estiver vivo, nenhuma outra criança tenha que sofrer por causa dessa criatura. É, gente, falei que a história era triste, né? É, foda. Caraca. Creepypasta, né? Não sei o que vocês esperavam. Assim, eu quis trazer essa história pra cá porque, além de eu achar que ela foi escrita de uma maneira muito interessante, o monstro ser divertido e assustador, eu achei lindo esse final. Ele é triste, mas é um ato de bondade puro. Nossa, gente, eu me emociono realmente muito com essas coisas, sabe? Eu sou sensível. Por mais que o professor xingue
xingue os seus alunos, ele amava eles. Eu xingo todo mundo que eu amo, me identifiquei. Amor e ódio andam do ladinho um do outro, né? Faz parte. Moral da história, valorizem os seus professores. Os legais, tá? Porque eu sei que tem professor cuzão aí que odeia criança e adolescente, tá? Essa moral da história não é pra eles. A moral da história é valorize os professores legais. Aliás, já tiveram vários alunos que me mandaram mensagem falando que professores falam de mim em sala de aula e gostam dos meus vídeos. Isso pra mim é surreal, não entra na minha cabeça. Às vezes eu até achava que era tipo mentira, assim, pessoas tentando ser fofas comigo. Mas eu já tive aluno pedindo pra eu mandar mensagem pra professora que assistia meus vídeos. Inclusive, beijo de novo, Georgia. E beijo também pra todos os professores que assistem meus vídeos. Beijinho pra vocês. Essa creepypasta é perfeita pra mostrar pros seus alunos o que vocês sacrificam por eles. O que vocês sacrificam por criança remelenta e por adolescente chato. Mostre essa creepypasta pra eles aprenderem na base do trauma a te respeitarem. Com muito sangue e violência. Cuidado, piso molhado. Com o quê? Lágrimas de alunos. Zoeira, não vão fazer isso não, tá bom? Esses vídeos não são pra crianças. Não é pra mostrar esse vídeo aqui pra criança. Vocês podem tentar passar a mensagem de outra forma. Então assim, não é pra mostrar esse vídeo pros jovens estudantes não, tá bom? Se eu tiver agora numa sala de aula, que constrã. Seu professor é bem rebelde, hein? Gente, muito obrigado. Beijo pra vocês, beijo Nath, tamo junto, viu? É nóis, belo vídeo, gostei da creepypasta, muito boa, tá? Muito boa a creepypasta. Se inscreve no canal, deixa like, comenta, compartilha e até o próximo vídeo, rapaziada, ó. Um beijo.